Hoje é dia de filosofia. Para isso, vamos falar do livro A Política, de Aristóteles. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Hoje vamos falar sobre esse livro, A Política, de Aristóteles, e explicando um pouquinho sobre alguns conceitos que são importantes para que a gente compreenda o conceito de política em Aristóteles. Primeiro, quanto a esse livro, que é o livro que eu estou fazendo a resenha aqui no dia de hoje, essa editora La Fonte, eu comprei essa versão desse livro promocional na Feira do Livro por R$10 na época. Eles são 284 páginas, é a leitura muito boa por conta do tamanho da fonte, não é um tamanho pequeno, e o espaçamento é considerável, o que ajuda muito na fluidez da leitura, certo? Tá aqui o livro. Quanto à questão do Aristóteles, para que a gente entenda um pouquinho quem foi Aristóteles, a gente tem que situar primeiro onde ele nasceu. Ele nasceu, como eu já falei, em 384 a.C. Naquele contexto, a Grécia já não estava mais tão no seu período de apogeu, já havia o período de dominação dos macedônios na Grécia. Então, assim, sobre Aristóteles. Primeiro, Aristóteles, ele vai estudar em Atenas, é discípulo de Platão, certo? Ele estuda por volta de 20 anos no Instituto de Filosofia de Platão em Atenas, que recebia o nome de Academia Platônica, e lá ele estuda por volta de 20 anos, é um aluno extremamente aplicado, e se destaca, visto, é notado, mas já apareceu algumas pequenas divergências entre Aristóteles e o seu mestre Platão. Então, o que aconteceu? Com a morte de Platão, muitos acreditavam que Aristóteles iria o sucedê-lo, pelo fato de Aristóteles ser de longe o mais brilhante aluno de Platão. Mas não foi isso que ocorreu. Outra pessoa assumiu, outro estudante assumiu a academia, e Aristóteles, muito contrariado, retornou ao seu lar. E lá E é interessante que nesse momento que ele retorna, Aristóteles ele é chamado, na verdade, por Filipe II, o rei da Macedônia, e recebe da missão de Filipe II o encargo de ser o tutor do seu filho, Alexandre Magno. Esse Alexandre Magno era o que mais tarde ficaria conhecido como Alexandre o grande conquistador dos 4 cantos do mundo. E particularmente eu acredito que muito desse sucesso de Alexandre foi por conta de Aristóteles, que foi o seu tutor intelectual. Então não é para menos alguém ter o que hoje nós chamaríamos de uma forma similar de coach, o coach, digamos assim, de Alexandre, nada mais, nada menos do que Aristóteles. Então, assim, quanto à filosofia de Aristóteles, o que o fez divergir um pouco da filosofia do seu mestre, Platão? Porque Platão ele colocava a fonte do conhecimento num plano transcendente, fora da realidade das coisas comuns. Então, o que acontece? Aristóteles ele era um chamado filósofo empirista, diferente de Platão, que era já um filósofo idealista. Então, qual é a diferença entre um filósofo idealista e do empirista? Porque o empirista, como Aristóteles, ele parte da observação da realidade, do que o cerca, da natureza, das árvores, das plantas, e observa como aquela situação ocorre, e a partir da experiência prática que ele visualiza, ele forma o seu conceito teórico. É exatamente o contrário de Platão, que parte da teoria para aplicar a prática. Então, essa basicamente é a diferença, onde há uma ruptura entre o pensamento de Aristóteles com o seu mestre Platão. Então, o que acontece? Aristóteles ele fala sobre vários assuntos, sobre metafísica, sobre ética, política, mas a gente vai falar sobre a questão da política, que é esse livro que Aristóteles tratou. Então, assim, nesse livro ele fala sobre o que seria o conceito da política. Para Aristóteles, o conceito de política está diretamente relacionado ao conceito de uma ciência
que é responsável pela busca da felicidade comum, certo? Então a felicidade da sociedade, o que hoje nós chamaríamos de sociedade, é a ciência que Aristóteles coloca como a política. Então, assim, há uma certa semelhança com o conceito de ética. Então, ética está mais relacionada ao conceito individual, ao passo que política está relacionado ao bem da coletividade. Então, Aristóteles observa a natureza como as formações das colmeias, que as formações das abelhas formam as colmeias. Então, o indivíduo, junto, somando esforços, forma uma colmeia, no caso das abelhas. E ele observa, como eu falei, ele era um filósofo empirista, então ele observa essa situação e traz para a realidade humana. Então, ele coloca como o núcleo, né, no caso, a peça mais individual, digamos assim, seria o ser humano, a pessoa. Então, seria um indivíduo que formaria a família. Então, a primeira experiência de sociedade ou de Estado seria exatamente a família. Então, essas famílias seriam responsáveis até para que as crianças pudessem se sentir protegidas e crescer dentro da família. Então, essas famílias juntas, elas formavam as vilas. E essas vilas, juntos, formariam a polis, o conceito de cidade, em grego, polis. Mas aí, no caso, as polis juntos formariam o conceito de Estado. Então, é basicamente isso. Então, alguns pontos que é importante que nesse livro Aristóteles coloca, como o sentido do que seria a monarquia, a monarquia, a aristocracia e a república. Então, ele coloca que esses regimes são os regimes originais. Existe a malversação ou então a corrupção desses regimes. Então, ele coloca que a corrupção da monarquia, porque a monarquia para Aristóteles é o regime de uma única pessoa que governa para o interesse de todos. Então, quando há um processo de corrupção disso, esse um indivíduo, que no caso o rei ou o imperador, vai governar apenas para poucos. Seria o caso da tirania. Então, a monarquia, ela se corrompe para a tirania, ao passo que a aristocracia, que ela seria o governo de poucos para todos, ela se corrompe e se transforma numa oligarquia, que é o governo de poucos para poucos. E ele coloca interessantíssimo a democracia como a corrupção da república. Então ele observa que a democracia, ela trabalha em torno para a maioria, mas não para todos. Então por isso que ele diferencia, que ele coloca que a democracia dos regimes corrompidos, ela é a menos ruim. Então o ideal seria, no caso, para ele um regime misto, um regime onde exista a observância do poder dos ricos com a observância da quantidade dos pobres. É aí que ele coloca um conceito que é interessante, que é o fortalecimento de uma classe média, certo? Uma classe média que supra as necessidades do Estado. Então, isso é interessante ele colocar. E essa sociedade, essa classe média forte, que vai servir como equilíbrio entre os ricos e os pobres, ela deve ser observada conforme o contexto histórico e as peculiaridades daquele terreno. Por isso, isso reforça a ideia de que Aristóteles era um filósofo empirista. Então, ele não tinha uma fórmula pronta no plano ideal, algo parecido com Platão. Então, assim, é interessante que quando a gente observar um livro de um filósofo, por exemplo, Aristóteles, que nasceu 384 anos antes de Cristo e escreveu vários livros, a gente não pode enxergar tanto Aristóteles como qualquer outro autor com os olhos da realidade de hoje. Então, a gente tem que percebê-lo naquele contexto, naquela realidade social. Então, na época de Aristóteles, existia sim uma cultura que perpassava pelo processo de escravidão. O papel da mulher na sociedade grega, em qualquer outra sociedade já muito antiga, é completamente diferente do conceito do papel da mulher na nossa sociedade nos dias de hoje. Hoje é impensável você discriminar ou não dar acesso à condição se ela é um escravo. Primeiro que a questão até a existência de escravo hoje não é mais tolerado. Mas é isso. Então a gente tem que observar, quando a gente está tratando
sobre um autor já muito antigo com os olhos da realidade que o cercava naquele momento e não na de hoje. Se nós fizéssemos assim, nós estaríamos cometendo o que na história chama anacronismo histórico, que é um olhar da realidade com os olhos de hoje e não daquele momento, tá certo? Então, eu separei aqui alguns pontos do livro de Aristóteles, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui que assistem o canal Mergulho na História. Falar nisso, se inscreve aqui no canal, tá certo? Ativa as notificações. Então, o que acontece? A gente separou temas como, por exemplo, conceitos como do machismo, determinismo geográfico, determinismo biológico, alguns conceitos que eu não prefiro não utilizar a nomenclatura se está correto ou se está errado, mas eu prefiro colocar se adequa ao que a ciência, o que a sociedade nos mostra hoje em dia e aquilo que não se revela a realidade de hoje. Eu acho que isso é mais coerente apontarmos dessa forma. Então a gente vai agora passar para a análise de frases. Eu selecionei alguns temas, como por exemplo, a noção de Estado, a noção de democracia, da educação, da república, a análise do homem, e a gente vai analisar, e eu coloquei na fonte azul, ao que eu percebo que se adequa à nossa realidade de hoje, e na cor vermelha, conceitos que a gente não mais faz sentido do ponto de vista da nossa sociedade. Então a gente vai fazer agora aqui a análise, e vamos com a gente. Na página 32, Aristóteles fala sobre a escravidão. Então vamos lá, o que Aristóteles fala sobre escravidão? A natureza faz o escravo. Ela não faz o sapateiro nem qualquer outro artesão. A natureza faz o escravo. Repare que hoje em dia esse conceito não mais se aplica, certo? O que seria o conceito de Estado para Aristóteles? Estado se coloca antes da família e antes de cada indivíduo, pois o todo deve forçosamente ser colocado antes da parte. Agora uma parte para demonstrar essa questão do conceito que hoje nós chamaríamos de machismo dentro desse livro, a Política de Aristóteles. Abre aspas. Na página 18 ele fala: os animais são machos e fêmeas. O macho é o mais perfeito e governa. A fêmea é o menos e por isso obedece. A mesma lei se aplica naturalmente a todos os homens. Hoje nós sabemos que isso não mais se aplica. O que seria a questão do conceito de república? Quando a multidão governa no sentido do interesse geral, dá-se o nome de república, que é comum a todos os governos. Vamos prestar atenção aqui no conceito de cidadania para Aristóteles. Definimos cidadão como sendo aquele que tem direito de acesso a magistraturas. O que seriam essas magistraturas? Seriam exatamente os cargos públicos. O conceito de lei em Aristóteles é evidente que, procurando a justiça, eles procuram um meio termo. Ora, esse meio termo é a lei. Além disso, leis existem que têm mais autoridade e importância do que as leis escritas, as leis fundadas no costumes. Então repare que aqui Aristóteles mostra o que hoje o direito chamaria de direito consuetudinários, pautados e baseados nos costumes. Ele fala sobre o conceito de educação. Aqui ele diz que, aliás, em tudo que dissemos, o ponto mais importante para a firmeza do Estado e por todos desprezado hoje em dia, repare que ele está fazendo uma crítica àquele momento no qual ele escreveu isso, que é a educação, seja adequada à forma de governo. Então aqui ele coloca que a educação ela deve estar alinhada à forma de governo vigente naquele momento do processo educacional.
E para finalizar, ele coloca aqui a questão da justiça. A justiça é a base da sociedade. Chama-se julgamento a aplicação do que é justo. Então é isso. Alguns outros conceitos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês perceberem conceitos para Aristóteles nessa obra política. Conceitos como a noção de Estado, de democracia, de república, frases que hoje se consideram machistas, porque é isso que a gente tem que entender quando a gente analisa um filósofo. Isso é a percepção que a gente não pode colocá-lo como um vilão por causa que ele colocou essas frases, mas a gente tem que procurar entender aquele momento que ele escreveu, tá certo? Então eu vou deixar aqui alguns conceitos na descrição do vídeo. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante, ativa as notificações para que toda vida que a gente colocar um vídeo novo no canal, você seja avisado. Agradeço, tá certo? Obrigado, até mais.